válido, recomendo você acompanhar na sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis 4, tá? Mas antes da gente ler, volta lá, por favor. Quero ver o título aí, volta aí. Olha o título do nosso sermão: A Inimizade da Descendência Humana. Vamos falar junto? 2, 3 e já, vai. A inimizade da descendência humana. Se você lembra ou não lembra, eu vou te lembrar que a gente veio do capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. No capítulo 1, a gente aprendeu sobre a criação, muitas coisas maravilhosas ali a gente viu. No capítulo 2, Deus deu um zoom mais preciso. Em alguns momentos da criação, a gente entendeu muita coisa: casamento, homem e mulher, propósito para estarmos neste mundo. E aí vem o capítulo 3. O capítulo 3 de Gênesis, você já tem que decorar. É o capítulo parece que é uma desgraça, mas está cheio de graça. É a desgraça do ser humano. Mas ao mesmo tempo em que tem a desgraça do ser humano, você tem um Deus o tempo inteiro manifestando graça, apesar dessa desgraça. É a queda do ser humano, é o pecado que o primeiro homem e a primeira mulher cometem diante de Deus, assim, corrompendo, contaminando o universo criado por Deus, contaminando a si mesmos também. E ali a gente viu, se você pôde ver pelo menos alguns cortes que rolaram aí dessa pregação, acho que teve 1 ou 2, se eu não me engano. Eu fico falando assim: você consegue perceber a graça de Deus no meio de tanta desgraça? Eu ia mostrando, e teve gente que, teve até idoso que viu e veio falar: pastor, eu não sabia disso. Eu não sabia que no meio da queda ali, da coisa toda, tinha graça. Claro que tinha graça. Tem um texto bíblico que diz assim: a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de quê? De não sermos consumidos. Ou seja, se o primeiro homem e a primeira mulher não foram consumidos por causa do seu pecado, já tinha graça. Não foram destruídos, já tinha graça. Não foram já, sem chance para vocês, condenados de forma irreversível, já tinha graça ali. É a gente que não tem, às vezes, uma atenção, e a gente não sabe dar valor àquilo que a gente tem. Se você acordou e respira hoje, tem graça de Deus na sua vida. Não é verdade? E aqui então chega o capítulo 4, mostrando que aquilo que a gente viu no capítulo 3 realmente acontece. O quê? Uma inimizade. A gente lá em Gênesis 3,15, a gente entendeu ali, aprendeu que o descendente da mulher viria para vencer, para derrotar o descendente da serpente. Isso está em Gênesis 3,15. E ali, então, Deus falando com a serpente, diz: porém inimizade entre ti, aí está falando da serpente, e o descendente da mulher. Quer dizer, há uma inimizade. E essa inimizade vai ficar mais clara agora no capítulo 4. Por isso o título: A Inimizade da Descendência Humana. Agora, queridos, eu quero fazer a leitura do texto. Vamos lá, por favor? Gênesis 4, 1 a 16. O texto é muito grande, para a gente ganhar tempo, eu não vou ler ele todo agora. Vou fazer o seguinte: nós vamos ler apenas um versículo. Deixa eu só achar aqui, cadê? O versículo 6, isso, versículo 6 e o versículo 7. Vamos acompanhar, 6 e 7, está na tela aí. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então vamos pegar da frase final, aí do verso 7, vamos falar junto. Saiba que o pecado ameaça a porta, vamos lá? Saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve o quê? Dominá-lo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra. A nossa oração é que teu Espírito venha sobre nós agora, nos guiar à verdade, nos conduzir à verdade que o Senhor tem para nós nessa noite. Nos convença hoje, Senhor, do pecado,
da justiça e do juízo. Nos ajuda aqui, conforme esse texto, a derrotarmos o pecado, a dominarmos o pecado. Nos dê agora, Senhor, o alimento necessário para isso. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, a inimizade da descendência humana. Pode colocar no próximo slide, por favor. Pode terminar o texto aí, pode colocar. Daqui a pouco eu vou ler, pode passar o final do texto, isso aí. Vamos ficar por aqui na introdução. Daqui a pouco a gente vai ler o restante. Queridos, então nós estamos iniciando essa nova etapa, é o capítulo 4, depois de uma trajetória muito rica do capítulo 1, 2 e 3. E aqui então a gente vê que o pecado entrou no mundo através da desobediência do homem e da mulher, Adão e Eva. E com o pecado vieram suas consequências. A morte, tipos de morte na verdade. A morte física. Agora o primeiro casal ali em diante, a humanidade não mais tinha condições de viver para sempre. A morte entrou. Eles ainda obviamente não tinham morrido, mas a morte estava ali no universo. Eles estavam agora corrompidos, a imagem e semelhança de Deus foram totalmente corrompida, deformada. Eles ainda expressavam a imagem e semelhança de Deus, mas de forma corrompida e imperfeita. Eles estavam mortos espiritualmente. Então, um outro tipo de morte, morte espiritual. E eles estavam numa reta, num rumo em direção à morte eterna. Então eles tinham a morte física, na realidade deles agora. Eles tinham a morte espiritual, eles estavam mortos espiritualmente, afastados da presença de Deus, destituídos da glória de Deus, como já ensinou Paulo em Romanos 3:23. E eles estavam em direção à morte eterna. Essa era a realidade da humanidade. E aí o texto vai mostrar aqui que nascem os primeiros descendentes ali, aparece ali o nascimento do Caim e do Abel. E aí acontece uma história ali que vai culminar numa grande tragédia, que é o primeiro homicídio, a primeira morte de um ser humano, e foi morto por outro ser humano. E isso só revela a degradação que o pecado causou à realidade do ser humano. Você fala assim, porque o mundo é ruim? Porque tem gente ruim. E por que tem gente ruim? Porque todo mundo agora é extraviado, todo mundo agora nasceu com defeito, com problema. Essa é a ideia. E esses dois irmãos nasceram com defeito, com pecado, contaminados pelo pecado. Aqui a gente vê Caim manifestando o caráter da descendência da serpente, que a gente falou da inimizade no capítulo 3, em Gênesis 3:15. E vemos também, a gente vai ver aqui, Abel manifestando o outro caráter, o caráter do descendente da mulher, que é o vitorioso. Só que nessa passagem o descendente da mulher ali, ele parece que perdeu, porque ele morreu. E o descendente da serpente parece que venceu, porque matou e ficou vivo para contar a história. E a gente vai ver como é que isso se desenrola. Não é apenas a história de dois irmãos, um com ciúme do outro. É a história das duas descendências previstas e prometidas por Deus em Gênesis 3:15, começando a se desenrolar. E elas existem até hoje. Aí você fala assim, por que eu que sou servo de Deus, aí eu faço certas coisas, vou vivendo a coisa direitinho do jeito de Deus, e parece que está tudo dando errado, parece que está tudo puxando contra. Você representa a descendência da mulher, a descendência vitoriosa. E o que está puxando contra é a descendência da serpente. Então a gente vai ver como isso funciona até hoje na nossa realidade. Então vamos lá. Aqui, uma frase que pode resumir isso é: a humanidade caída gera um descendente renegado, cínico, criminoso, com mãos sangrentas diante de Deus. Esse é o Caim. Olha que terrível. De novo, a humanidade caída gera um descendente renegado, porque ele vai ser renegado, cínico, ele é cínico na hora de falar com Deus, criminoso, com mãos cheias de sangue diante de Deus. Queridos, essa mensagem ela vai mostrar que o coração do ser humano, você como ser humano, aí você fala, isso não tem nada a ver comigo. Não tem. Se você é humano, tem a ver com você. Mostra que o coração humano ele é corrompido. Mas essa mensagem também vai apontar para Jesus, o verdadeiro descendente da mulher.
um descendente que tem uma justiça perfeita, e que a justiça dele é aceita diante de Deus, e que essa justiça triunfa sobre o descendente da serpente. Aqui nós vamos ver duas descendências. Uma agradou a Deus, outra desagradou. Mas interessante, a que agradou a Deus parece que morreu, perdeu, parece que deu errado. E aqui, a que agradou a Deus. E a que desagradou a Deus, essa parece que deu certo, se deu bem. Vamos ver então? Pode passar. Então, o primeiro ponto aí, dos versos 1 até o 5, eu quero que você acompanhe comigo algo que vai acontecer. E você pensa assim, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque nós fomos criados para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E aqui existe exatamente uma cena, acontece uma cena de um culto. Um culto que está sendo rejeitado por Deus e um coração que fica orgulhoso porque não foi aceito por Deus. Aí eu vou ler os versículos então. Adão, verso 1, vamos lá. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Sabe o que significa isso? Significa que Eva estava interpretando que o primeiro filho que ela teve, Caim, ele era o cumprimento da promessa, o vencedor, o descendente da mulher. Ela estava entendendo isso. E a gente já vai ver nesse texto que não é. Esse não é o descendente da mulher vencedor. Esse tem mais a ver com a serpente. E aí, olha o verso 2. Voltou a dar à luz. Teve outro filho agora. Desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Só um detalhe aqui. Existem mistérios em Gênesis, saber será que eles já tinham tido algum outro filho, uma filha, filhas mulheres? O texto não registra. O que o texto está registrando é isso aqui. Então nós vamos nos ater ao texto e qualquer outro pormenor, outra viagem que a gente possa ter, ela é legítima. Mas ela não cabe nesse tempo que a gente tem aqui hoje para tratar. Então eu estou dando esse esclarecimento que a gente não está fugindo de nada. Existem muitas informações que a gente poderia passar aqui. Gente, se eu for dar tudo que eu posso passar aqui de informação, sai daqui a 3 dias e olha lá. Então, vamos nos ater ao que nos interessa para hoje, para aprender hoje. E quem quiser um aprofundamento, a gente pode conversar em outro momento. Eu acho que a curiosidade é válida e aprender mais, sempre mais, é melhor. Então, eu recomendo e encorajo você a continuar aprendendo e buscando saber mais sobre Gênesis. Mas vamos extrair algo para a nossa vida hoje. Então aqui o segundo versículo, a mulher Eva, ela teve mais um filho, que deu o nome de Abel, né? E aí o texto vai dizer que Abel foi pastorear ovelhas, ou seja, o ofício de trabalho dele, e até o sustento que ele teria daquilo ali, seria criando e cuidando de ovelhas. E Caim foi agricultor, plantou na terra e colheu os frutos da terra. Abel e Caim, fica claro que eles seguem caminhos diferentes, porque são pessoas diferentes. Não apenas no tipo de trabalho que eles escolheram, mas você vai ver no compromisso espiritual que eles tinham com Deus. Abel vai ser mais um tipo de descendente da mulher, e Caim vai ser mais o tipo da linhagem da serpente. Veja o verso 3 aí. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então houve aqui o quê? Se você lembra de Gênesis 1, 2, você está lembrando que o ser humano tinha já um entendimento e um compromisso de se apresentar na presença do Senhor. Separar um dia para a presença do Senhor. Lembra do sermão que eu preguei do dia do descanso? Que você estava doido para dormir e eu falei que não tinha nada a ver com isso. Que o dia do descanso não é para dormir. É para descansar espiritualmente na presença de Deus, ainda que você tenha que se desgastar na vida. Aqui então, era o momento de apresentar-se a Deus. E aqui o texto vai dizer que Caim, o primogênito, apresenta uma oferta. Ele vai apresentar uma oferta, ele apresenta um culto formal. A oferta que ele apresentou é do fruto da terra. Isso revela alguma coisa, tem algo errado no fruto da terra? A princípio não, o fruto da terra não é errado, mas se você reparar o texto, ele não destaca, como vai destacar em Abel, a qualidade da oferta.
no texto, no verso 4 que a gente vai ler, que vai falar de Abel, você vai ver que tem uma qualidade na oferta de Abel. Mas aqui não, aqui apenas se limita a dizer, fruto da terra. E às vezes a gente é como Caim, já posso até dizer aqui para mim e para você. A gente tira o fruto da terra e dá para Deus. E pô, fiz a minha parte. E você vai ver que para Deus, Deus não aceitou. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente prepara o nosso culto de forma a cumprir aquilo que foi mais ou menos exigido, mas não está cumprindo de verdade. Parece cumprir, mas está faltando e está incompleto. Está imperfeito. Veja, se essa oferta era uma oferta para ser aceita por Deus, deveria estar aqui claramente que Caim separou o melhor fruto da terra para Deus. Mas não foi isso que o texto mostrou. Foi um fruto. Algum fruto da terra, ele trouxe uma oferta. Desse fruto ele trouxe uma oferta. Não a oferta, alguma. Talvez, mais ou menos. Igual a gente quando está mais ou menos por aí, faz mais ou menos para Deus. Sabe? Foi Caim. Aqui a gente vê claramente que nesse versículo, ele é um religioso. Ele cumpre, mas ele não tem reverência. Ele não identifica que Deus merece o melhor. E ele não faz a parte dele de se esforçar para dar o melhor. Pô, pastor, isso aí não é coisa meio de arminiano, não? Pô, para com esse negócio de arminiano, de calvinista. Pô, chega com isso. Deus predestinou todas as coisas, glória a Deus. E Ele vai predestinar o teu esforço também. Se tu não esforçar, meu amigo, não fizer a sua parte, vai dar ruim. Tá? Então, quem gosta de achar que está tudo determinado, está determinado, mas foi predestinado também você se esforçar. Aí tu não se esforça e acha que Deus predestinou. Está predestinando um preguiçoso aqui, ó, que está na minha cara aqui, ó. Tá vendo? E achando que está entendendo alguma coisa de calvinismo arminiano. Pelo amor de Deus. Mas eu fiz esse comentário de implicância, mas ao mesmo tempo, para você ver como é que a gente é. Não, a graça de Deus, eu confio. Aí tu vai abusando de tudo e não faz nada certo. Entendeu? Agora veja. Olha o versículo 4 então, que é a oferta de Abel. Abel também trouxe as partes, também trouxe uma oferta, Também trouxe. E ele trouxe o quê? As partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ah, tem uma qualidade aí, não tem? O que é a parte gorda? Quando se fala de animal, é a melhor parte. Melhor parte. E as primeiras crias, ou seja, as crias mais fortes, mais vistosas. Ele apresentou isso ao Senhor. E sabe o que aconteceu? O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Olha que interessante. Caim apresenta, de qualquer maneira, algo que alguém poderia dizer assim, está dentro da média. Está dentro da média aí, tirou 7. Para Deus não prestou. Agora Abel deu o melhor. Tirou 10. Prestou. Gente, eu estou baixando o nível da linguagem porque a gente tem gente mais nova também, tá? Só para você entender aí. Beleza? Então, Abel oferece o melhor, com fé. Com muita fé. Ele aponta, inclusive, para Cristo. Por quê? Porque Cristo foi a oferta perfeita. Cristo é o descendente prometido. E que também ofereceria a sua vida como sacrifício perfeito. Então, se você olhar, Deus aceitou Abel e não aceitou Caim. Abel está representando, então, Cristo, o descendente da mulher. E Caim. Vamos ver agora o verso 5, que vai dizer que não aceitou. Olha o verso 5 aí. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Repara, não é só a oferta, é a pessoa. Caim se apresenta a Deus com uma oferta de baixa qualidade, espiritualmente falando. Materialmente falando, mas também que revela o nível espiritual também que ele se apresentou. Abel se apresenta com uma oferta de alta qualidade material e também revelando também que é de alta qualidade espiritual. Deus aceitou, diz o texto, a oferta apenas? Não, Deus aceitou a oferta e o ofertante. Deus aceitou o próprio Abel e rejeitou a oferta de Caim e também o ofertante, diz o texto aí, o verso 5. Ele não rejeitou apenas a oferta, ele rejeitou também o ofertante.
Porque o que seria apresentar-se diante de Deus, se não buscar ser aceito por Deus? Buscar ser aprovado por Deus, buscar ter um relacionamento com Deus e ter contato com o Criador, aquele que poderia reverter a situação de condenação que eles estavam todos ali, aquela humanidade ainda iniciante, estavam inseridos. Então veja, Deus aceitou Abel e rejeitou Caim, muito mais do que oferta. Tem mais a ver com quem oferta. Não é mais sobre oferta, sobre a oferta, mas é sobre quem é o ofertante. E a rejeição aqui da oferta, ela vai expor um coração orgulhoso. Caim tinha um coração duro, orgulhoso, rebelde contra Deus. A ira que vai ser mostrada aqui, mostra o nível de Caim. O texto vai dizer, como não foi aceito, vou continuar o verso 5, olha aí. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Tinha motivo para Caim ficar furioso? Depende. Se ele estava fazendo tudo certo, só que não estava, né? Então, ele não estava. Então, como ele não estava fazendo tudo certo, tinha motivo? Não. Ele tinha que baixar a bola e ver onde é que está errado aqui, para eu fazer melhor. Aí o que ele preferiu? Achar que o que ele fez estava bom, que Deus é que estava errado. Estou furioso. Parece alguém que a gente conhece, não parece? Alguém que você vê no espelho todo dia. Não parece? Aqui é interessante, porque essa rejeição vai expor esse coração orgulhoso. E a ira de Caim é fruto, sabe de quê? De uma alma maldosa, de uma alma corrompida, de uma alma que está alinhada, não com Deus, com a serpente. Repara. E se você se identificar nisso, você, nessas horas que você fica parecido com Caim, você não está alinhado com a descendência vencedora da mulher, que é o descendente de Jesus, então. Não, você está alinhado com a descendência da derrota, com a descendência da serpente, está alinhado com o diabo. É interessante que aqui está se cumprindo o que foi dito em Gênesis 3,15. O texto não diz assim, porém inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Aqui começa a inimizade. Caim ficou transtornado, o rosto transtornado, irado, porque Deus não aceitou a oferta dele e aceitou a de Abel. Vamos ao próximo ponto para a gente entender essa história melhor. Advertência ignorada e crime cometido. Então agora a gente já leu o 6 e o 7, mas eu vou ler mais uma vez para a gente poder internalizar mais a história. O Senhor, no verso 6, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Sabe o que é isso? Já é graça. Porque o cara está no erro, Deus não aceitou ele, Deus resolveu falar com ele. Tipo assim, Deus não precisa falar comigo, com você. Se você está no erro, está errado, Deus só pode fazer assim, ó, estalar um dedo e tu sumir. E Deus resolve conversar. Sabe por quê? Porque Deus dá oportunidade ao arrependimento. Tem gente que lê essa história e passa batido, acha que tem gente que consegue ter pena de Caim no sentido de que ele não tem culpa. Como que não tem culpa? Ele deu uma oferta de baixa qualidade espiritual. Deus não aceitou, ele em vez de ser humilde perguntar a Deus, o que está faltando? Ele vai e não aceita e quer brigar. E fica transtornado. E Deus ainda assim tem paciência de, por que você está furioso? Por que você está com o rosto transtornado? Deus confrontou Caim com graça e também com paciência. Porque ele não precisava nada disso. Mesmo o descendente da serpente, que vai receber juízo e a sua condenação, o descendente da serpente ainda assim recebe de Deus misericórdia. Antes do juízo, antes da condenação, antes da derrota, porque ele está ligado à derrota, ele ainda teve graça. Ele teve chance. Deus está falando com ele. Só de Deus falar com ele já é chance. Já é chance.
Tem dia que a gente fica assim, Senhor, fala comigo, fala comigo. Parece que Deus não fala comigo, né? Não, porque tu não abre a Bíblia, como é que ele vai falar? Porque agora ele fala pela Bíblia, tá? Só para lembrar aí. Então assim, meu Deus, parece que Deus não fala nada comigo. Claro, tu não abre a Bíblia. Aqui era outra forma de comunicação. Não tinha uma Bíblia pronta para você bonitinha no celular. Era o próprio Deus ali falando com ele. E aí Deus ainda resolve, no verso 7, pregar, dar uma palavra de conserto para a vida dele, um alerta, um encorajamento, como Deus é maravilhoso e gracioso, diante de um pecador, sem vergonha, orgulhoso. E eu estou falando de mim mesmo, de você também. Ele chega e fala para Caim, transtornado, já está no erro, já está errado, não tem nada a ver. O cara está maluco, não tem a menor noção do perigo, inclusive. Aí Deus ainda resolve falar, mais um pouco, verso 7. Se você fizer o bem, não será aceito. Olha, então havia ali um entendimento, Deus está lembrando a Caim. Você já não sabe o que é para ser feito da tua parte, que é fazer o bem? Se fizesse o bem igual ao teu irmão, é praticamente isso, está dizendo aqui, seria aceito igual ao teu irmão. Teu irmão foi aceito porque fez o bem. Você fez o mal. Pô, mas os dois prestaram culto a Deus. Pois é, o culto que Caim prestou foi um culto à serpente, não a Deus. Deus não aceitou. Ah, mas tinha tudo que num culto tem que ter. Tinha quase tudo. Mas na verdade o essencial, o principal não tinha, um coração rendido. Um coração entregue a esse Deus. Um coração disposto a se entregar completamente, morrer por Deus. Não tinha. Abel, quando entregou a melhor parte, sabe o que ele fez? Ele confiou em Deus. Olha, eu vou dar a melhor parte, não sei nem o que vai sobrar para mim, mas eu confio no Senhor, porque dele vem todo o sustento. Eu não estou falando de dinheiro, quem já começou a ligar a coisa com relação a dinheiro. Quem usa isso aqui para falar que você tem que dar o melhor, não sei o quê, também no dinheiro, não, você tem que dar na tua vida. Se tu der o melhor só no dinheiro, a gente, pô, legal, ajudou aqui a igreja a comprar um telão, pô, legal, deu dinheiro lá, pô, deu teu melhor no dinheiro, mas tu não dá o melhor na tua vida, não adianta. Não adianta. Aqui não é dinheiro, aqui não é oferta material, aqui é oferta espiritual. E aqui está claro, tem que fazer o bem, fazer com qualidade espiritual. Se você fizer o bem, buscar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, vai ser aceito. Pastor, mas a gente sabe que ninguém consegue. Mas aqui o texto está dizendo que Abel conseguiu. Mas Abel conseguiu porque, claro, se você for pensar na soberania de Deus, Deus já tinha estabelecido quem consegue e quem não consegue. Beleza, não vou entrar nesse mérito. E ainda assim, Abel conseguiu pela fé. Porque você acha que Deus precisa de boi gordo para alguma coisa? O que é um boi gordo para Deus? Para mim, de repente, um churrasco vai bem. Então, quem quiser me convidar. Agora, Deus está querendo um churrasco? Não. Não tem a ver com isso, tem a ver com a fé. Sempre será graça e o acesso à graça pela fé. Quem não teve fé foi Caim. E Abel teve muita fé. Muita fé. E aqui quando Deus fala para Caim, se você fizer o bem, se você fizer o culto que tenha fé, pode ser de cereal, pode ser do que for, tem que ter fé para se entregar por inteiro. Será aceito. Ele não teve. Aí o texto continua, mas se não o fizer com o bem, né? Saiba, aí vem o alerta. Aí ele alerta que Deus é esse maravilhoso, que alerta o pecador, que ele já sabe que vai dar tudo errado. Gente, se sou eu no lugar de Deus, já tinha destruído tudo. Por isso que Deus é Deus e eu não sou nada. Aí ele diz assim, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Tipo assim, você tem as condições. Eu coloquei em você as condições. Faça agora a sua parte. Aqui a linguagem vai mostrar uma espécie de uma batalha, né? Dominá-lo.
ele quer conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, é uma batalha espiritual. E a batalha espiritual não é que ele estava endemoniado, possesso pela Exu Caveira, pelos auê da vida, não. Não estava. Não estava. Que agora entrou com a saia rodada, não tem nada a ver com isso. Esse é outro tipo de possessão, que a gente pode estudar em outro momento. Aqui é a possessão, ele estava possesso dele mesmo. Ele estava cheio dele mesmo. Ele estava endemoniado dele mesmo, porque eu falo isso até para os meus alunos, parece piada, mas é verdade. Tem gente que é tão ruim, que tu pensa que é o diabo que está nela, não, mas ele é pior. Ela é tão ruim que o diabo não está nela, ela que entra no diabo. De tão ruim que ela não fica endemoniada, ela endemonia o diabo. De tão ruim que ela é. O diabo olha para ela assim, eu vou meter o pé, daqui a pouco essa pessoa vai entrar dentro de mim, ainda vou ficar pior. De tão ruim, mas assim, é claro que é uma força de expressão para você ver o absurdo, mas para tu entender que o ser humano, ele é pior que o diabo. Ele é pior que o diabo. A única diferença é que Deus quer salvar seres humanos. Só isso. O ser humano é pior, ele não precisa do diabo para ser descendente da serpente. Não precisa. E aqui está bem claro. Você deve conquistar, quer dizer, o pecado quer te conquistar e você deve dominar o pecado. É uma batalha. Tem gente que só gosta de uma batalha espiritual, que eu tenho uma pessoa lá não sei aonde, meu trabalho, que aquela pessoa está possessa pelo Exu Caveira. Aí o cara fica animado, gosta de uma batalha. Mas aí quando ele está sozinho, sem Exu Caveira, sem auê, sem nada, aí ele não consegue dizer não para o pecado. Aqui o alerta de Deus não é, eis que o Exu Caveira está na porta e você tem que rodar a saia 3 vezes, fazer um auê que vai dar certo. Não é isso que Deus está falando aqui. O que Deus está falando aqui é, o pecado ameaça a porta. O pecado. Até porque o Exu Caveira, o Zé Pilintra, Zé Pilantra, não importa, esses caras todos são pecadores. E eles só são terríveis porque eles são também corrompidos e dominados pelo pecado. O pecado é o seu inimigo. O pecado é a nossa ameaça. Percebeu? O pecado ameaça a porta, ele está na porta. Lá em Apocalipse, Jesus vai dizer para a igreja, eis que estou à porta e bato. Para uma igreja que já tinha Jesus, a igreja preferiu deixar Jesus lá de fora e abraçar o pecado. Aqui o pecado está à porta. Esse pecado é o teu inimigo, ele quer conquistar você, como quem conquista uma cidade numa guerra. Mas você deve dominar esse inimigo. Deus avisou. Se Deus avisou, é porque Caim tinha as ferramentas espirituais para vencer aquela batalha. Você entende isso, irmão? Por que Deus avisa as coisas para a gente? Porque a gente tem as condições que Deus já deu para derrotar aquele inimigo. Deus avisa, Deus avisou. E você fala assim, eu olho para isso, eu falo assim, muito obrigado, Senhor. E ao mesmo tempo, que vergonha que a gente é. Muito obrigado porque o Senhor nos avisa, mesmo que o Senhor não tivesse nem necessidade de nos avisar. Mas nós te agradecemos por isso. E aí, olha o verso 8. Disse, contudo, Caim a seu irmão Abel. Então, olha, ele ouviu a voz de Deus, a pregação, Deus pregou com ele, tratou com ele, preparou ele para ele não cair, para ele vencer o pecado, com o próprio Deus, o Criador. Aí no verso 8, Caim sai, vai conversar, vai chamar seu irmão. Disse, contudo, Caim é seu irmão. Vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Simples assim. O texto não diz como é que foi, se rolou uma conversa, não, só foram para o campo como se fossem 2 irmãos com intimidade. O Abel foi naturalmente confiando que era um irmão. Vamos ali fazer alguma coisa agradável para a nossa vida, que seja. E de repente o texto diz que o mais velho, então Caim, atacou o mais novo e matou.
Caim assassina o seu irmão, da mesma forma que a gente entende teologicamente que a serpente está atacando o descendente da mulher. Abel aqui, ele se torna o primeiro mártir a morrer por ser obediente a Deus. E é um dos tipos de Cristo. E esse aqui, um tipo especial, um tipo de Cristo, uma imagem de Cristo ali, de alguém que agrada a Deus e que morre por agradar a Deus. Olha o verso 9. Gente, o verso 9, eu fico indignado por mim mesmo, porque eu sou capaz de fazer isso. Olha o verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim, depois que matou, né? Onde está o seu irmão Abel? A mesma pergunta do jardim, quando estava lá o homem e a mulher. Adão, onde estás? Adão sabia, Deus sabia onde Adão estava. Sabia, mas ele queria ouvir. Aí quando, Deus pergunta, aí Adão fala assim: ouvi os teus passos e vazei, me escondi. Alguém que é obediente a Deus, que está em amizade com Deus, vai fugir de Deus? Vai ouvir os passos do Senhor e vai sair correndo? E ele falou: eu fugi porque eu estava nu, eu fugi porque eu pequei, eu fugi porque o pecado só sabe fazer isso na minha vida, e eu só sei fazer isso agora que eu sou pecador. Fugir do Senhor, fugir da restauração. Adão, aqui, onde está o seu irmão Abel? Deus não sabia onde estava Abel? Quando Deus pergunta, como perguntou para Adão, onde estás? Deus não sabia onde Adão estava, irmãos? Aqui Deus não sabia onde é que estava Abel? Sabia. Mas ele perguntou para Caim, onde é que está o teu irmão? Sabe por quê? Porque eu e você somos responsáveis pelos nossos irmãos. Nós somos responsáveis pela nossa vida, mas também pela vida dos outros, no sentido de que a gente tem que amar e cuidar. Muito bem. Onde está o teu irmão Abel? Respondeu ele, Caim. Olha a resposta mais cínica, desrespeitosa. Que Jesus, se meu filho fala isso para mim, olha o que ele respondeu: não sei, eu sou o guarda do meu irmão. Olha a pergunta, olha a resposta dele. Olha o nível. Não parece a gente? Em muitos momentos. Eu agora sou quem toma conta do meu irmão? Cínico. O que ele devia ter feito? Senhor, eu pequei. Eu fui dominado pelo pecado que você falou para eu não permitir acontecer. Eu cedi para o pecado. Eu matei meu irmão. Seria melhor. 1000 vezes melhor. Deus estava dando chance. Mais uma. Mesmo depois do pecado. Mais uma para ele. Mais uma. Cínico. Que abuso. Que absurdo. Essa é a frieza daqueles que são filhos da serpente. Olha o terceiro e último ponto. Pode colocar lá, por favor. Agora você vai ver o juízo e graça que vai preservar de alguma forma Caim. 10 a 16. Verso 10. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Ouça, da terra o sangue do seu irmão está clamando a mim. Repare, Deus perguntou, ele não respondeu adequadamente. Obviamente que Deus sabia onde é que estava Abel. Tanto que ele não disse onde é que estava Abel, Caim. Caim não disse para Deus onde é que estava Abel. Ainda foi mal criado. Falou, eu sou o guarda do meu irmão agora. Como é que tem essa cara de pau? Aí, o Senhor, já sabendo o que estava acontecendo, obviamente, não precisava de nenhuma resposta para encontrar Abel. O Senhor disse: ouça, da terra o sangue do seu irmão está clamando a mim.
Ouça! Ele está ouvindo alguma coisa? Ele nada. Mas Deus sabia todas as coisas que estava ouvindo. O que foi que você fez? O que foi? Queridos, aqui nós vemos o seguinte: Abel morreu, mas a voz clamava por justiça. Que voz? A voz da obra de obediência que ele demonstrou e que foi aceito por Deus, e que ali naquela realidade, naquele contexto, ele era inocente. Um inocente foi morto, ainda que pecador, era inocente naquela situação. E assim também, queridos, o sangue de Cristo clama por misericórdia. Agora repare, o sangue de Abel clamava por justiça. Agora o sangue de Jesus é melhor, clama por misericórdia e salvação das nossas almas. Um é o tipo do outro. E a cruz é o ponto máximo dessa promessa que a gente viu em Gênesis 3,15. Olha o verso 11. Agora, está falando Deus com Caim, agora vem a consequência. Você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Então agora ele está amaldiçoado na terra. Ele trabalhava na terra, buscava da terra o seu sustento. Agora ele está amaldiçoado. Caim é amaldiçoado. Assim como a serpente, ele ia sofrer as consequências dos seus atos. Ele rastejaria para longe da presença do Senhor. Olha só, esse é o destino de quem odeia a justiça e a obediência a Deus, como o filho da serpente, o descendente da serpente. Você fala assim, que absurdo, eu não sou assim não. É assim, nós somos assim, só falta oportunidade. Verso 12. Aí olha o que vai acontecer, daqui para frente, amaldiçoado, quando você cultivar a terra, esta terra não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo e errante pelo mundo. Aqui, nós não temos um detalhamento do que significa isso. O que a gente pode entender é que você não vai ter uma terra para chamar totalmente de sua. E você vai ter que andar pelo mundo, como diz o texto, errante, vagando. É isso que está dizendo aqui. A vida de Caim, ela se torna então um reflexo da própria mãe dele, que não é Eva, é a serpente. Caim agora é um reflexo da serpente, andar errante, rastejando, sem lar, sem repouso. E o verso 13, Caim vai dizer algo que parece, se você está desatento, você fica com pena de Caim. Mas se você está mais atento, você fica assim, Senhor, converte logo esse cara, porque não tem como. Olha aqui, disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Quer dizer, não há um arrependimento até agora. Deus alertou, ele poderia ter se arrependido antes de fazer o que ele estava pensando. No pensamento, Deus alertou. Ele fez, não se arrependeu, não pediu ajuda. Agora tomou a maldição, o castigo, a punição. E ao invés dele falar, Senhor, agora eu entendi, eu me arrependo. Parei. Dá um tempo, licença. Não, ele continua preocupado com o benefício dele, com o bem-estar dele, e reclama no sentido de que o castigo é incômodo demais, que ele não pode suportar. Isso não é arrependimento. Senhor, eu não posso suportar. E daí? Cadê o arrependimento? Não há, apenas medo, apenas egoísmo, um coração de pedra, que é fruto de uma linhagem perversa, espiritualmente falando, a linhagem da serpente. Olha o verso 14, aí ele vai mostrar por que ele está incomodado. Hoje tu me expulsas da terra, e terei que me esconder da tua presença. Serei fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Ele não pediu perdão, misericórdia, arrependimento, nada. Mas ele só quer se livrar do risco de ser morto. Ou da certeza de que seria morto. A consciência dele, de que ele estava realmente condenado, era verdadeira, mas ele não queria a solução, ele queria apenas se preservar. Preservação, não transformação.
Quantas vezes nós queremos nos preservar e não ser transformados? Quantas vezes nós oramos, pedimos a Deus, Senhor, faça isso na minha vida, na tua vida. E você está pedindo, só que não é para ser transformado, é só para ser preservado de um problema. O que Deus quer fazer na minha e na tua vida, aquele que é descendente da mulher, da linhagem de Jesus, esse não está preocupado com a sua autopreservação, esse está preocupado em agradar a Deus, esse está preocupado em ser transformado e ser aceito por Deus. Porque terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eu quero agradar ao meu Deus, eu quero que Ele aceite a minha oferta, eu quero que Ele me aceite de volta. O verso 15, Deus responde, sabe com o que, gente? Com graça. Nosso Deus é cheio de graça. É uma graça que nesse caso não é engraçada, mas é graça, é amor. Mas o Senhor lhe respondeu, não, diz o texto, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou nele um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Mesmo com Caim pertencendo à linhagem da serpente, Deus estende misericórdia a um condenado. A graça sempre vai vir antes da cruz. É muita graça. E eu digo para você o que eu disse no capítulo 3. Você está vendo desgraça aqui ou você está vendo graça? Eu estou vendo graça. Desgraça na vida de Caim. Mas ainda que ele esteja desgraçado, é o tempo inteiro Deus derramando graça sobre a vida dele. Sim ou não, irmãos? Está percebendo isso? E aí o texto termina assim, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Parece apenas o final de uma história. Mas esse é o relato do final de um descendente da serpente, que está longe da presença de Deus, que está caminhando em trevas. Esse é o destino de quem quer fazer o que dá na cabeça, estar longe da presença do Senhor. No horizonte, para qualquer um de nós, até mesmo para quem está longe da presença do Senhor, eu quero que você lembre de uma coisa, no horizonte, raia o sol da justiça, que é chamado também de o descendente da mulher, que é chamado também da estrela da manhã, que é chamado de Jesus o Salvador. Ainda que a gente se afaste da presença do Senhor, esse sol raia e brilha sobre nossas vidas. A humanidade caída gerou um descendente, renegado, cínico, criminoso com mãos sangrentas, é verdade. E tudo isso ele fez diante de Deus. Mas nós temos esperança, eu queria que você visse a nossa esperança, essa daqui, ó. Pode passar, por favor? Aprenda com essa história. Primeiro, preste um culto a Deus com fé verdadeira. Se a tua fé é mentirosa, se é imitação, o seu destino é ser como Caim. Agora, se você quer ser aceito por Deus todas as vezes que você estiver cultuando a Deus, precisa de fé verdadeira. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé é preciso ouvir do Evangelho, ouvir do descendente da mulher, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que morreu e o sangue dele não clama por justiça, pelo contrário, satisfaz a justiça de Deus e clama agora a Deus por misericórdia pela nossa vida. Preste culto a Deus com uma fé que é fruto desse sacrifício e dessa morte. Examine a sua motivação, querido. Examine quando você se aproximar diante de Deus. O verdadeiro descendente da mulher, que é o descendente de Jesus, oferece culto que agrada a Deus. Você está aqui como? Para cumprir? Então tu está igual Caim. Ou você está com fome e sede de Deus? Preste culto que vai ser aceito. Verdadeiro culto nasce de um coração que é rendido, não apenas de ritual. Aqui tudo é ritual. Se não tiver um coração por trás rendido, isso é ritual. Joga tudo fora.
Agora, se teu coração está quebrantado na presença do Senhor, pode nem estar tão bonito quanto aqui, pode ser debaixo de uma árvore. Preste um culto a Deus com fé de verdade. E seja inundado pela graça e a presença dEle. Segundo, domine o pecado pela graça, não é isso? Deus não alertou Caim para ele dominar? Eu digo para mim e para você, nós temos também as condições, as ferramentas espirituais para dominar o pecado. A maior ferramenta é a graça de Deus, que derramou sobre nós capacidades espirituais. O pecado, queridos, jovem, adolescente, o pecado está batendo na porta. E é seu dever, sua responsabilidade, vencer o pecado, dominar o pecado. Ele quer conquistar você, e você deve dominar, ser senhor do seu pecado. Como que eu sou o senhor do seu pecado? Quando Cristo é senhor da minha vida. Se Cristo for senhor da sua vida, você é senhor do pecado. Você dominou o pecado. Não aceite conviver com o mal na sua vida. Enfrente esse pecado com a armadura, a ferramenta de Deus. E com a graça e com o evangelho. Você tem todas as condições. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu quero que tudo melhore. Tá bom, aí eu falo, você está indo na igreja? Não. Você está lendo a Bíblia? Não. Você ora? Não. Você conversa com pessoas que são de Deus para te dar uma palavra abençoada? Não. Não vai melhorar não. Não vai não. Você quer só melhorar, igual Caim. Só quer se dar bem, mas não quer mudar. Não quer se alimentar das coisas de Deus. Como é que é isso? Não dá, né? Para dominar o pecado, precisa ter a graça. Para desfrutar dos benefícios da graça, você precisa participar dos meios da graça. Primeiro ter um encontro com Jesus, ser transformado, regenerado, uma nova criatura. E a partir dali tem o Espírito Santo dentro de você, produzindo o fruto do Espírito, te dando condições, agora, de expressar características do descendente da mulher e não mais do descendente da serpente. As obras da carne são as características do descendente da serpente, o fruto do Espírito, característica do descendente da mulher. E Paulo vai ensinar em Gálatas 5:16 em diante, que tem parar de fazer as coisas da carne e passar a fazer as coisas do Espírito. Aí como é que eu vou fortalecer o Espírito? Se eu não leio a Bíblia, não oro, não ouço uma pregação, não estou no meio de pessoas que são cristãs, não me reúno para ter comunhão. Ah, Senhor, me livra do mal. Pô, você está abraçado com o mal? Você está bebendo do mal todo dia? Pô, para livrar você agora é só te fazer um sumir. Entendeu? Então, fica atento. Você tem as condições, as ferramentas. Domine o pecado pela graça, amém? Terceiro, ouça a voz de Deus com humildade. Caim não ouviu com humildade. Caim ouviu com orgulho. Tudo que Deus falou com ele, Caim estava orgulhoso. Qual é a sua e a minha postura? Qual é a postura que a gente tem que ter? Quando Deus fala, quer saber? Essa palavra que a gente tinha que estar ouvindo era fulano, isso não é para mim não. Já está com orgulho. Quem tem que ouvir é você mesmo, você que está aqui. Quem tem que ouvir sou eu, que estou aqui. Talvez tenha muitos outros para ouvir, mas agora o papo é reto, é você e Deus. Eu sei que fulano também tinha que ouvir, mas Deus vai dar a hora certa de falar no ouvidinho dele lá. Agora é você que ele está falando. Tenha humildade. Caim ignorou a advertência de Deus. Deus continuava falando com ele. E do mesmo jeito que ele continuava falando com ele continua falando conosco hoje. Apocalipse vai dizer assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não endureça o seu coração, meu querido. Não é sobre estar na igreja e somar forças na igreja. É sobre adorar a Deus de verdade, ter uma vida de entrega ao Senhor. Ouça a voz de Deus. A descendência da mulher, que é a descendência vitoriosa, ela é caracterizada por um coração quebrantado, que se entrega por inteiro, que ouve a voz de Deus, que se arrepende, que muda de direção. Um coração quebrantado o Senhor não rejeita, diz a Escritura. Então ouça, não seja como Caim. Não caia no orgulho de Caim ao ponto de dizer, eu sou o guarda do meu irmão. Que absurdo.
A primeira vez que eu preguei esse sermão, eu não aguentei. Agora eu estou aguentando. Mas eu não aguentei, eu comecei a chorar. Porque é triste alguém falar uma coisa dessa para Deus. É o nível mais profundo da burrice, misturado com orgulho, misturado com todo tipo de pecado. Só que a gente faz isso. A gente só não fala. A gente age como se tivesse falado. E veja, Abel não fez nada de errado com seu irmão. Mas mesmo que Abel tivesse feito algo de errado, essa é a resposta de um irmão ofendido, se fosse o caso, é matar o outro. Olha o quarto ponto, perdoe e ame o seu irmão. Se Abel tivesse pecado contra Deus e contra Caim, ainda assim, Caim não tinha o direito de matar o seu irmão. A frieza de Caim levou ele ao homicídio. Você pode falar, é ruim, nunca que eu vou, meu amigo, não acredite em você. A gente só não se tornou um Adolf Hitler da vida, um genocida da vida, porque a gente não teve a oportunidade que ele teve. Ele viveu num país, numa época que favoreceu ele passar por aquilo. Ele teve educação, porque se ele fosse burro, ele não ia ser governante. Só no Brasil, desculpa, mas é verdade, só no Brasil que burro governa. Não estou falando só do atual burro, não. Todos os burros que você vai ter campanha política aí, pode fazer a fila de burro, fazendo propaganda para os burros aqui votar também. Entendeu? Então assim, agora, o Adolf Hitler, ele não era burro. Ele teve educação. A educação resolve o seu e o meu problema. Resolveu de Adolf Hitler? Não resolveu. Impulsionou ele para chegar num lugar em que só gente inteligente chegava para matar um monte de gente. Por que eu estou cutucando a educação? Porque eu sou professor. E porque a gente escuta esse discurso que a educação vai resolver o meu e o teu problema. Não vai. O que vai resolver o meu e o teu problema é o descendente da mulher, Jesus Cristo. Você pode ser até analfabeto, mas vai estar com o teu problema resolvido. Mas geralmente até melhora. Aprende a ler a Bíblia, não fica analfabeto não. Tá? Agora quem aposta na educação, meu amigo, a educação ajudou Hitler a ser quem ele era. Muito cuidado com isso. Caim tinha instrução, tinha orientação, ele tinha tudo. E com toda a orientação e instrução que ele teve, ele pegou tudo isso com o pecado dele, e matou o irmão dele. Ame o seu irmão. A tua resposta a essa palavra tem que ser amar a Deus e amar o seu irmão. Último. Confie no sangue que supera o sangue de Abel. Eu falei aqui. O sangue de Abel clamou por justiça, mas o sangue de Jesus clama misericórdia para mim e para a tua vida. Esse é o sangue que você deve clamar. Só em Jesus a gente é reconciliado com Deus. Fuja do espírito do homicida Caim e corra para os braços de Jesus, o seu Salvador, o nosso Salvador. E para concluir, querido, pode passar. Esse texto, queridos, revela como o pecado corrompe o culto que eu e você prestamos a Deus. O pecado destrói relacionamentos, o pecado nos separa da presença de Deus. Mas essa história também aponta para algo maravilhoso. Aquele que foi rejeitado em nosso lugar. Essa história aponta para aquele que morreu, mas venceu a morte. Aquele que o sangue foi derramado, mas não para nos condenar, para nos salvar. Em Jesus, nós vemos que a oferta, de verdade, ela é aceita. E que o irmão não é morto, mas ele é salvo. Nessa história, o irmão morreu. Nessa história, a oferta foi aceita e o irmão morreu. Injustiça. Em Jesus, ele foi o nosso irmão que morreu para vencer a morte e ressuscitar. E todos nós somos salvos por ele, com ele, por causa dele. Esse sangue não clama mais justiça, ele produz redenção. Ele, Jesus, o descendente da mulher prometido, ele prometeu e cumpriu.
ele esmagou a cabeça do descendente da serpente, chamado pecado. Ele derrotou o pecado. Eu pensei que ele tinha derrotado o diabo. Derrotou o diabo junto, que é filho, é tudo serpente. É filho do pecado também. Derrotou. Caim é o primeiro exemplo aqui, que a gente vê em Gênesis, visível do que é o descendente da serpente. A gente vai ter um monte de histórias aqui que você vai ver o descendente da serpente, o descendente da mulher. É o tempo inteiro o descendente da serpente querendo destruir a linhagem que Deus estava preparando para nos dar salvação em Jesus. É o tempo inteiro o descendente da serpente querendo destruir. E Deus preservando essa linhagem para te dar salvação e para me dar salvação. Uma palavra final para alguém aqui que não tenha tomado uma decisão por Jesus. Talvez você não tenha entregue sua vida para Jesus. Talvez você não tenha decidido se você é da serpente ou se você é da descendência da mulher, que é Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar o seu pecado hoje, agora. Portanto, se você ouvir a voz de Deus, diferente de Caim, não endureça o seu coração. Cristo foi morto, mas Ele ressuscitou, Ele vive e tem poder para salvar quem entregar sua vida para Ele hoje. Entrega sua vida para Jesus. Pastor, sou da igreja, não importa se Jesus está te chamando hoje para entregar a vida dele, para Ele, faça isso. Não confie no culto de Caim. Você é membro da igreja há sei quantos anos, mas nunca teve uma transformação. É um coração orgulhoso, que acha que Deus te deve alguma coisa. Entrega a sua vida para Jesus. Deus tem me chamado a falar para as pessoas: entregue a sua vida para Jesus. Deus tem me avisado que tem pessoas dentro da igreja que prestam culto igual Caim. Entrega a sua vida para Jesus. Não siga o caminho do Caim, o descendente da serpente. Seja hoje unido ao descendente da mulher, Jesus Cristo. Uma última palavra para você e eu, que temos a certeza de que já fazemos parte agora da linhagem espiritual de Jesus. Que a sua vida seja um culto agradável a Deus. Que você seja sincero de verdade na presença dEle. Não negligencie a voz de Deus quando você ouvir. Diferente de Caim, que Cristo seja a sua justiça. E que o seu exemplo possa ecoar na sua vida para que você também seja exemplo. Rejeita o caminho do pecado, querido. Ainda que você seja de Jesus, o pecado está à porta, disse o Senhor, e compete a você dominá-lo. Pastor, seja crente ou não crente, tudo tem a ver com pecado. Tem a ver com pecado. Só que pecado, para quem não teve um encontro com Jesus, é quem você é. Você é um pecador corrompido. Agora, para quem já teve um encontro com Jesus, você já é regenerado. Agora é só controlar as suas ações. Siga os passos do filho da mulher, Jesus, que venceu o mal e venceu o mal com o bem. Que essa palavra, queridos, nos leve a refletir profundamente sobre o que a gente tem apresentado para Deus, oferecido para Deus. Que esse ano seja um ano de dar o melhor. Não ser como Caim. Eu cumpri, tá bom, hein? E olhe lá, hein? Não reclama não. É assim que a gente tem ofertado às vezes para Deus. Onde já se viu? Esse ano é um ano de dar tudo. Porque todo dia é dia de dar tudo para Jesus. Porque 2026 é o ano de entregar tudo? Porque todo dia é dia de entregar tudo. É o ano da virada, então é o ano da virada. Você vai agora entregar tudo. E vai virar essa situação aí de Caim para Abel. Vai ser como um descendente da mulher, seguidor de Jesus. Que essa palavra entre no seu coração, no meu coração. Faça a gente refletir. E que a gente não trilhe o caminho de Caim. Que a gente seja encontrado pelo Senhor no mesmo trilho que Abel foi encontrado e morto. Mas que agora ele está na presença do Senhor. É aquele que serve ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor, aquele que é aceito por Deus. Como Senhor, como pastor, como que eu posso ser aceito?
Se você estiver firmado naquele que foi aceito, a oferta perfeita, aquele que se entregou de forma perfeita, suficiente, e que não fará de novo, Jesus, você é aceito por Deus. Pastor, eu sei disso. Se você sabe, viva como tal. O problema é que a gente sabe, mas não vive. Não é, queridos, não é sobre o que fazemos, é sobre quem somos. Ou você é descendente de Jesus de verdade ou não é. Se você é, glória a Deus, segue em frente. Vença o pecado com as armas que você recebeu. Que os nossos cultos sejam aceitos por Deus. Que o nosso relacionamento com Deus seja verdadeiro. Que os nossos relacionamentos como irmãos em Cristo, eles sejam preservados por Deus. Que a nossa esperança esteja firmada, irmãos, no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer outro clamor que alguém queira dar por justiça e acusação contra mim, contra você. O sangue de Jesus clamou por salvação e nos deu salvação. Ele é o descendente da mulher prometida desde o jardim, que triunfou onde Caim falhou. Vamos orar? Para tanto o Senhor nos abençoe.